Present Perfect, o presente perfeito em inglês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um nosso Daily Academy, ok? Meu nome é Marcondes Matos, estou acompanhando vocês aí em todos os assuntos relacionados ao inglês para preparação para concursos, ok? E esse, como você já conhece, o nosso Daily Academy, onde a gente se encontra diariamente para tentar treinar temas de interpretação de texto, aprender novo vocabulário e falar sobre temas de gramática que estão sempre presentes nos editais. E como funciona, pessoal? Vocês já sabem, de manhãzinha nós enviamos para vocês um texto, um planejamento de aula com um texto, um áudio com a leitura desse texto. Vocês fazem a leitura por conta própria, interpretam o texto, fazem questões de interpretação, ouvem um áudio, fixam o vocabulário. Aí à tarde vocês vão estar recebendo um vídeo como esse, onde nós vamos ler o texto junto, resolver as questões de interpretação e destrinchar aqueles temas de gramática que estão sempre presentes nos editais, ok? Para participar, se você ainda não está no grupo, entra ali no nosso link na descrição, ok? Entra no nosso grupo, que é lá que a gente vai estar fazendo a divulgação desse material, sempre, ok? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Nessa aula, nós vamos treinar, em nível de leitura e interpretação de texto, um textinho sobre rising temperatures. Então, nós vamos falar um pouco sobre as mudanças climáticas, ok? Principalmente no continente antártico. E em vocabulário, nós vamos ver algumas palavrinhas relacionadas a esse texto. E em gramática, hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect, o tempo perfeito em inglês, do presente perfeito, ok? Na última aula, nós discutimos um pouco sobre os tempos perfeitos, quais eram os seus usos, sempre para falar sobre ações completadas em relação a um certo ponto. Então, presente perfeito, uma ação completada, ok? Ou perfeita antes do ponto do presente, ok? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nela e discutir realmente sobre o uso, a estrutura e etc. Bem, como sempre, pessoal, vamos começar pelo texto, ok? Então, vamos começar lendo. The Antarctic has registered a temperature of more than 20 degrees Celsius for the first time on record, prompting fears of climate instability in the world's greatest repository of ice. Então, a Antártica, the Antarctic, ok? Vem aqui, pessoal, o uso do artigo definido, the, para essa região geográfica, ok, que é a Antártica. Isso é um uso comum, ok, do artigo. Então, a Antártica registrou, ok, uma temperatura de mais de 20 graus Celsius pela primeira vez recordado, ok, a primeira vez na história, trazendo à tona medos de instabilidade climática no maior repositório de gelo do mundo, ok? Então a Antártica ela tem essa característica, né, de repositar o gelo ali e balancear a temperatura da Terra. E pela primeira vez foi medida uma temperatura acima de 20 graus Celsius na Antártica. Então imagine, pessoal, tá lá no fim do mundo, lá no sul, ok? E sentir uma temperatura que você pode sentir em São Paulo, em Curitiba, em qualquer lugar do Brasil, ok? Então é complicado. The 20.75 degrees Celsius logged by the Brazilian scientists at Seymour Island on February 19th was almost a full degree higher than the previous record of 19.8 degrees Celsius taken on Sydney Island in January 1982. Então, a temperatura registrada, ok? Log, to log something, é registrar algo, ok? Então, log in your diary the date of birth. Então, registre no seu diário a data de nascimento, ok? Por exemplo, se você estiver acompanhando o nascimento de alguém. Então, to log, registrar, ok? Então, a temperatura registrada por cientistas brasileiros, ok? Na ilha de Seymour, no dia 9 de fevereiro, foi quase, ok? Almost, quase 1 grau completo, ok? Acima da temperatura registrada previamente, ok? De 19,8 graus Celsius, que foi registrada também na ilha Sydney, que é uma ilha diferente, em janeiro de 1982. Então já há muito tempo esse recorde estava sendo mantido e foi quebrado por essa temperatura registrada aí por cientistas brasileiros, ok? These records will need to be confirmed by the World Meteorological Organization, but they are consistent with a broader trend on the peninsula and nearby islands, which have warmed by almost 3 degrees Celsius since the pre-industrial era, one of the fastest rates on the planet. Então, esses registros, ok, eles precisarão ser confirmados pela Organização Mundial de Meteorologia, ok? Mas eles são consistentes, ok? Com uma tendência mais abrangente na península e nas ilhas próximas, ok? Nearby,
nearby, próximos, ok? Near, perto, nearby, próximos. Nas ilhas próximas que tem esquentado, ok? Warm. Warm é quente. Aí pode servir como um verbo também. Usamos o ed para falar que esquentou, ok? Então, que tem esquentado por aproximadamente 3 centímetros Celsius desde a era pré-industrial, ou seja, então desde que nós começamos a nossa era industrial, já foram 3 graus de temperatura média, ok? De aumento na Antártica. Um dos ritmos, ok? Mais rápidos do planeta. Então lá é onde a temperatura está aumentando num ritmo mais alto, ok? Do que nas outras áreas do planeta, o que é preocupante, já que, como nós vimos, é o maior repositório de gelo do mundo, ok? Então temos aqui um texto, ok, recente, ok, pessoal? Esse 9 de fevereiro aqui é realmente 9 de fevereiro da semana passada, esse registro feito por cientistas brasileiros e é uma notícia preocupante, né, pessoal? Então temos aqui o textinho, vocabulário novo aí para vocês, talvez, log, warmed, ok? Então vamos agora tentar realizar questões interpretativas em relação a esse texto, ok? Então vamos à primeira questão. According to the text, scientists registered the highest temperature ever in the Antarctic in 1982. Então a questão diz aqui que cientistas registraram ou logged, lembram, os dois são sinônimos, ok? To log, to register, registrar. Então cientistas registraram a maior, high, é alto, ok? Então aqui com a estrutura de EST, estrutura de superlativo, que nós já discutimos, ok? Então é a mais alta, ok? Então a mais alta temperatura até então, ever, significa em todo o tempo, ok? Em todo o tempo de registro, essa foi a maior temperatura registrada na Antártica em 1982. Então o texto diz que a maior temperatura já registrada na Antártica foi em 1982. Vamos checar essa informação no texto, pessoal? So, the 20.75 degrees Celsius logged by Brazilian scientists at Seymour Island on February 19th was almost a full degree higher than the previous record of 19.8 taken on Signet Island in January 1982. Então aqui pode criar uma confusão, pessoal. Então a temperatura que foi registrada agora recentemente, de 20,75 graus, por cientistas brasileiros, foi registrada em 9 de fevereiro deste ano, ok? E ela é um grau, quase um grau maior. Então nós vimos aqui que tem high, alto, ok? Então nós temos a estrutura de superlativo, highest, mais alto, ou a estrutura de comparativo, com ER, higher. Então, aqui diz que essa nova temperatura registrada é quase um grau mais alta, ok? Higher than the previous record, do que o recorde anterior, esse sim, registrado em 1982. Então, quando a questão diz que a maior temperatura já registrada na Antártica foi registrada em 1982, ele está dizendo algo que é falso, ok? Porque a temperatura registrada recentemente, dia 9 de fevereiro, sobressaiu essa temperatura, ok? Passou esse recorde de 1982. Então, a questão é falsa. Question number 2. In the sentence, but they are consistent with a broader trend on the peninsula and nearby islands, the word trend could be substituted by which of the following words without a change in meaning? Então aqui a nossa clássica questão de sinonimia, ok? Nós queremos aqui uma palavra que nesta frase possa substituir trend sem, without, ok? Uma mudança, a change in meaning, no significado. Então nós queremos um sinônimo para trend, ok? Então nós vimos já nesse texto e em textos anteriores que trend é uma tendência, ok, pessoal? Então você tem lá no Twitter, por exemplo, os trend topics. São os tópicos que estão em tendência, os tópicos que estão em alta, ok? Então vamos ver aqui nas alternativas qual que se encaixa melhor como sinônimo para essa palavra, ok? Então, letra A, expansive, ok? Então, expansive é literalmente expansivo, ok? Então, but they are consistent with a broader expansive on the peninsula and nearby islands. Não faz sentido, até porque expansive é um sinônimo de broader, ok? Broader é expansivo, maior, ok? Então, não funciona como sinônimo de trend. Podemos aqui já
cancelar essa alternativa. Letra B, topic. Então, but they are consistent with a broader topic on the peninsula and nearby island. Não é certamente um tópico, é um tópico em tendência, ok? Então, essa alternativa aqui poderia ser colocada para confundir vocês que já viram trend e topics juntos, por exemplo, no Twitter, ok? Mas eles não são sinônimos, eles se complementam, ok? E letra C, tendency. Então, but they are consistent with a broader tendency on the peninsula and nearby islands. Então, é consistente com essa tendência, com essa trend. Mesma coisa, são sinônimos, ok, pessoal? Então, tendência aqui é a nossa alternativa. Vamos ver só por que a D não se encaixa, ok? Então, manner, maneira, ok? Jeito, maneira. Então, but they are consistent with a broader manner on the peninsula and nearby islands. Também não funciona. A nossa alternativa é letra C, tendency, ok? Um cognato verdadeiro, tendência. E trend são sinônimos. Número 3, ok? A nossa questão. According to the text, the World Meteorological Organization has confirmed the new record temperature registered by the scientists. Então a questão diz aqui que a Organização Meteorológica Mundial confirmou, has confirmed, ok? Aqui uma estrutura de presente perfeito que nós vamos falar agorinha, ok? Então indica que algo aconteceu e está focado ali na ação, ok? Não diz aqui, por exemplo, quando que isso aconteceu. Então diz aqui que a Organização Meteorológica Mundial já confirmou o novo recorde, até a nova temperatura recorde registrada pelos cientistas. Vamos checar essa informação no texto? So, ok, these records will need to be confirmed by the World Meteorological Organization. Bem, comecei já do ponto-chave ali, ok, pessoal? A questão de interpretação, às vezes é muito interessante você fazer isso. Sempre tem umas palavras ou frases que são chave na hora de resolução, ok? Se a questão afirma algo em relação à Organização Meteorológica Mundial, é claro que no texto, quando vocês forem escanear para fazer a interpretação, vocês vão procurar locais onde possa ter essa informação. Onde é mais provável que tenha essa informação? Onde também cita a Organização Meteorológica Mundial, ok? Então eu comecei dali e já achei minha resposta. Então aqui diz que esses registros, ok, these records, eles precisarão, will need, ok, futuro, eles precisarão ser confirmados pela Organização Meteorológica Mundial. Se eles precisarão ser confirmados, quer dizer que eles não foram confirmados ainda, ok? Então, quando a questão aqui afirma que eles já foram confirmados, they has confirmed, a questão é falsa. Ok, pessoal? Bem, é isso para nossas questões de interpretação de hoje. Vamos agora para o nosso tópico de gramática. Hoje vamos falar sobre o Present Perfect, ok? Então, na última aula, nós discutimos os tempos perfeitos em inglês, ok? Nós falamos quais eram os seus usos mais comuns, discutimos o auxiliar, que é sempre usado com ele, um pouquinho da estrutura, e hoje vamos falar precisamente do Present Perfect. Então, vamos primeiro definir esse tempo verbal. Nós we use Present Perfect to talk about past events, ok? So, it's important to first differentiate it from the simple past. Então, nós já vimos aqui no Daily Academy, ok? O Simple Past, o passado simples, ok? Para que nós usávamos o passado simples? Vamos recordar. O passado simples nós usamos para ações que foram completadas no passado, ok? Em um tempo que é definido. Então, é isso o passado simples. Nós falamos sobre ações do passado que estão completadas, não tem ligação com o presente, ok? Ligação alguma. E elas aconteceram em um momento específico, um momento determinado, um momento que é conhecido ou é ditado na fala, ok? É só nesse ponto que nós podemos usar o Simple Present. E vamos ver como que ele se diferencia do Present Perfect. Então, olhem, se atentem a essa frase. Tom has watched the Schindler's List, ok? Essa é uma estrutura de Present Perfect. Se atentem, nós temos o sujeito, o auxiliar, verbo auxiliar have, ok? Que é o verbo auxiliar usado em todos os tempos perfeitos. No caso do presente perfeito, nós usamos ele no presente, claro, né? E nós temos duas formas desse verbo no presente, have e has. Por quê, pessoal? Porque have nós usamos a forma base para as pessoas, para quase todas as pessoas da fala, menos para a terceira pessoa singular, ok? Que nós usamos has. He, she, it has. I, you, we, they have, ok? Então a mesma diferença na conjugação do verbo have nós usamos quando ele é um auxiliar no presente perfeito. Então Tom, auxiliar has,
O verbo no particípio, ok? Como nós já discutimos na última aula, toda a estrutura de frase no presente perfeito pede o verbo principal no particípio, ok? O que se diferencia de presente perfeito para passado perfeito é apenas o auxiliar, o have, ok? E claro, o uso também. Então, Tom has watched the Schindler's List, ok? Então eu tenho essa frase aqui no presente perfeito, ela está completa, ok? Ela não falta nenhuma estrutura, mas nós podemos fazer perguntas sobre ela. Quando? Quando que o Tom assistiu o Schindler's List? E onde? Onde ele assistiu o Schindler's List, ok? Então, nós vemos que essa frase aqui, ela não está focada no quando que algo aconteceu, não está focado no onde algo aconteceu. Ela está focada na ação que aconteceu. Watch, assistir, ok? Se atentem para a diferença para essa segunda frase. Tom watched the Schindler's List in 1993. Essa é uma frase na estrutura de simple past, de passado simples. Vocês veem que nós temos o sujeito e o verbo no passado, verbo conjugado no passado, watched, ok? O objeto, Schindler's List, e a data, when, quando que isso aconteceu. Essa é a diferença básica entre o simple past e o present perfect, ok, pessoal? Os dois são usados para falar sobre ações no passado, mas a diferença é que o simple past, o passado simples, ele sempre pede que nós especifiquemos quando que algo aconteceu. Não precisa ser um tempo específico, um ano, um dia, uma hora, ok? Pode ser uma expressão de tempo mais broader, ok? Mais larga, mais abrangente, mas nós precisamos sempre dizer quando que algo aconteceu. O present perfect é uma estrutura para falar do passado que nós usamos quando o foco é na ação. Nós queremos dizer que aquilo já aconteceu, ok? So we use simple past when we are indicating when something happened. Então usamos simple past quando nós indicamos quando algo aconteceu. The present perfect tense is used with past events when the focus is on the action, ok? Então quando o foco é na ação, present perfect. It is also used for recent past events, ok? Opa, tem um ozinho a mais aqui. Things that just happened. Então, ele também é usado para eventos passados bastante recentes, ok? Algo que aconteceu bem agora. E unfinished states. Então, estados que estão não finalizados, ok? Things that happened in the past but are still true now. Então, coisas que aconteceram no passado e ainda são verdades agora. Vamos ver alguns exemplos desses três usos do present perfect, vai ficar mais claro para vocês, ok? Então nós temos aqui as situações em que present perfect funciona, quando o foco é na ação, não no tempo que algo aconteceu, ok? Então a estrutura é a mesma, a forma particípio do verbo, ok? O auxiliar have ou has, dependendo da pessoa, lembre-se, terceira pessoa singular, has. E nós temos algum vocabulário aqui, alguns advérbios que são geralmente usados para essa situação. Então, quando nós estamos querendo focar na ação, nós usamos uma dessas expressões. Already para frases positivas, ok? Yet para frases negativas ou questões e ever para frases interrogativas. Olhem os exemplos, pessoal. She has already seen the movie. Então, already dá aquela sensação de que algo já aconteceu. É literalmente já, ok? A tradução. Então, ela já assistiu, ok? O filme. Por que essa frase está focada na ação, pessoal? Porque às vezes é isso que importa. Eu vou chamar alguém para assistir um filme. Oh, let's watch the new Batman movie together. Vamos assistir o novo filme do Batman juntos. A pessoa, quando ela vai me falar que ela não vai porque já assistiu, ela não precisa me dizer quando que ela assistiu. O importante, a informação importante ali é que ela já assistiu, ou seja, é a ação. So, oh, no thank you, I have already watched. Não, obrigado, não vou com você porque eu já assisti esse filme. Quando? Não importa. O que importa é que ela já assistiu, que aquela ação já aconteceu, ok? Present perfect. Segundo exemplo, she hasn't seen the movie yet, ok? Então aqui nós temos uma estrutura negativa. Como eu falei para vocês, o auxiliar do present perfect é o verbo to have, ok? Então quando ele é usado para a terceira pessoa do singular, he, she, it, nós devemos sempre conjugar has. Como have e has são os auxiliares, pessoal, do present perfect, é claro que na hora de formar negativa, eu formo com eles, ok? Então, have, haven't e has, hasn't.
Então, she hasn't seen the movie yet. Ela ainda, ok? Ela ainda não viu o filme. Então, aqui também focado na ação, ok? Oh, so let's watch the new Batman movie. Oh, let's go. She hasn't watched it yet, ok? Então, vambora. Ela não assistiu ainda. O foco é na ação. Has she ever seen the movie? Então, nós podemos usar para interrogativa também. Nós queremos saber se a pessoa já assistiu o filme. Quando? Em toda a vida dela. Nós queremos saber desse ponto até o início da vida da pessoa, por isso que usamos ever, ok? Como vocês viram no texto, para saber se ela já executou essa ação, se ela já assistiu aquele filme. Has she ever seen the movie? Então, esses são alguns exemplos, ok? De estruturas de present perfect que nós usamos quando nós queremos focar na ação. Outra situação que nós usamos o present perfect is when the action started in the past and is still true now. Então, quando a ação começou no passado e ainda é verdade agora. Ela não quer dizer que ela ainda acontece ou que ela persiste agora. Quer dizer que ela ainda é verdade agora. Olha os exemplos. Então, a estrutura é a mesma, ok? O verbo particípio, o auxiliar have ou has. E nós podemos usar alguns advérbios de tempo aqui também. Olhem os exemplos. She has known him for years. Então, ela conhece aquela pessoa há anos, ok? Então, nós queremos dizer que é algo que aconteceu no passado, ela conheceu aquela pessoa e esse algo persiste até hoje, ela ainda conhece aquela pessoa. Mas vocês veem que não é uma ação que continua acontecendo, é só um estado que é permanente, ela conhece aquela pessoa, ok? She has lived here since 1975. Então, ela tem vivido aqui, ok? É uma ação que ela começou a viver aqui, morar, e ainda mora desde 1975, ok? E nós podemos usar também o present perfect para falar de ações que estão no passado bastante recente, algo que aconteceu bem agora, ok? Então, nós usamos a mesma estrutura, presente, forma particípio do verbo, has ou have, e uma expressãozinha de tempo, just, que dá essa ideia de bastante recente, ok? De que algo aconteceu bastante recentemente. Olhem os exemplos. She has just arrived, ok? Então ela acabou de chegar. We have just finished. Nós acabamos de terminar, ok? E I have just heard it. Então, se você quer enfatizar que algo aconteceu num passado bastante recente, usamos o present perfect também, ok? Então, where's your mother? Oh, she has just arrived. Onde está a sua mãe? Ela acabou de chegar, ok? Então, vocês veem que eu quero focar nessa ação que ela chegou porque é a informação que a pessoa está me pedindo, ok? Onde ela está? Ou ela acabou de chegar. She has just arrived. Então, essas são as três situações em que nós usamos, as três situações mais comuns em que nós usamos o presente perfeito, ok? Ações no passado, que nós queremos focar na ação quando estamos falando e não no tempo que isso aconteceu, ok? Ações no passado que ainda são verdade no tempo presente, ok? Ou que tem alguma conexão com o tempo presente, ela mora aqui em Brasília desde 1930. She has lived in Brasília since 1930, ok? Ou ações que aconteceram no passado bastante recente, ok? She has just moved to Brasília. Ela acabou de se mudar para Brasília, por exemplo. Ok? Então, pessoal, esse é o presente perfeito, ok? Pratiquem, usem ele em situações, nessas três situações que eu apresentei para vocês, porque é assim que a gente fixa vocabulário, é assim que a gente fixa temas de gramática, ok? E a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até mais!